Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem? Estão se cuidando? Olha, é importante agora nos cuidarmos por causa do coronavírus. Mas estamos em casa, mas não é tempo de férias não. Então, por isso, nós, professores, estamos muito engajados para levar até você as nossas aulas. Claro, na sua casa, um pouco diferente, né? Mas dá para estudar sim. Então, eu peço a vocês que evitem algumas distrações, possam se dedicar ao conteúdo, às leituras, às atividades, possam se concentrar nisso que é tão importante para o aprendizagem de vocês. Então, vamos lá, queridos alunos, vamos aproveitar esse tempo para revisar aquilo que precisa ser melhorado, que não está muito certo ainda, né, que nós não entendemos muito. Aproveitar para ficar mais com a família, né? Talvez a gente nem tinha tanto tempo de estar com o pai, com a mãe, irmão, primo, sei lá, com quem você mora, com quem está se cuidando também. Agora, necessariamente temos que estar juntos, né? Em família. Aproveite então para resgatar aquelas coisas que talvez a gente não tinha tanto tempo. Um abraço, eu te amo, né? Brincar juntos em casa, se cuidando, claro. Então, aproveite, estude, aproveite a família e se cuide principalmente. Bom estudo a todos! Para darmos continuidade aos nossos estudos sobre as religiões, as suas práticas religiosas, vale a pena aqui retornar, ou seja, recordar o que nós já vimos ao longo desses dias, que agora vocês vão dar continuidade nos estudos nas casas de vocês. Praticamente nós vimos a questão dos ritos e percebemos que toda religião existe ritos, existem práticas distintas que fazem com que se tornem bem próprias de cada uma, ou seja, a partir do rito de uma religião, nós conseguimos identificar, nós conseguimos separar e identificar qual é aquela igreja, qual é aquela religião, qual é aquele segmento, o que aquelas pessoas acreditam. Então, a partir do momento que conhecemos o rito de cada uma dessas religiosidades, nós assim já conseguimos identificar. E nós vimos também que existem os ritos religiosos e os ritos não religiosos. Um exemplo é o cronograma de atividades do nosso dia a dia. Os dias da semana, por exemplo. Em cada dia da semana, provavelmente nós temos tarefas a fazer, afazeres, entre outros, entre tantas outras coisas que eu e você temos no nosso dia a dia. E assim nós temos que nos organizar. Por exemplo, talvez num dia da semana é o dia do futebol, no outro dia da semana é o dia do piano, no outro dia é o dia de visitar aquela amiga, de visitar aquele amigo, visitar a avó, final de semana é dia de passear. Então são exemplos assim, que quando se tem dias específicos e esses atos, essas ações se repetem toda esta semana, então isso significa que isso é um rito não religioso. Vamos um pouco mais além, por exemplo, o fato de você fazer a sua higiene bucal, por exemplo, escovar os seus dentes, é um rito não religioso que nós temos que fazer todos os dias em vários momentos. Nós temos aqui algumas fotos, acompanhem aqui no livro de vocês, por exemplo, um rito de uma hóstia sendo consagrada na Igreja Católica. Aqui, por exemplo, há um padre e dois padres que estão consagrando uma hóstia, no qual para os católicos essa hóstia ela é o corpo de Cristo. Dessa maneira, para os católicos na missa, este rito ele se repete em toda a missa, é uma repetição. Então é um rito. Da mesma maneira, também temos aqui à direita a escadaria do Bonfim sendo lavada por seguidores do Candomblé. Há uma igreja lá naquela região onde essas mulheres todos os anos têm este momento de lavar as escadarias da igreja
do Bonfim, de Nosso Senhor do Bonfim. E também, além disso, de lavar, são chamadas a varrer também estas escadarias. É um rito próprio do candomblé. Abaixo temos aqui um culto em igreja evangélica, também exemplificando que há momentos da oração, há momentos do louvor, há momentos de alegria. Aqui, por exemplo, estão no momento de oração, podem perceber que os fiéis estão com as cabeças abaixadas, no sentido de que o pastor provavelmente está fazendo uma oração. Ao lado, um pouco mais abaixo, uma missa em uma igreja ortodoxa. Esta é uma missa muito própria dos russos, por exemplo, dos povos orientais, no qual eles celebram a missa também, só que os ritos deles já são diferentes. Além disso, temos aqui também os monges budistas meditando, né, que fazem parte do rito deles também, essa prática meditativa. Aqui o Quarupi, um ritual funerário dos povos indígenas da região do Xingu. É um rito também que, quando alguém morre ou algum rito funeral está sendo, um velório está sendo vivenciado, né, sempre terá esse momento aqui, esse rito, né, que os povos indígenas devem vivenciar. A questão que não é brigar por brigar, né, como só se olhasse pela imagem, iria sugerir que estão brigando. Mas não é isso o sentido, é o sentido de um rito que eles devem vivenciar, um rito próprio do seu povo. E aqui também temos o judaísmo, no Muro das Lamentações, que é o dia do perdão, no qual onde os judeus devem se reunir, né, neste muro e fazer as suas orações. Então aqui tem alguns ritos, alguns elementos que nós já vimos e que fazem parte. Então, ao olhar só para cada foto destas, você que já estudou, eu sei que vai conseguir identificar qual religião é essa, você vai conseguir identificar qual é a outra religião e assim vice-versa. Lembramos assim que tem aqui algumas imagens, por exemplo, de crianças brincando, e essas imagens elas sugerem o quê? Que para estas brincadeiras acontecerem, devem continuar repetindo os mesmos gestos para que a brincadeira continue dando certo. Cada um tem os seus ritos, gente. Cada um possui ritos diferentes. Vocês, alunos, têm ritos próprios, as suas famílias. Todos nós temos. E dentro das religiões, existem, por exemplo, os ritos de iniciação. São aqueles que iniciam as crianças, iniciam os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos que, desde criança e desde a sua juventude, talvez não tiveram uma prática religiosa e depois, na fase adulta, resolveram dessa maneira ter uma crença, ter uma prática de igreja, enfim. Então, isso, quando uma pessoa começa em uma fé, nós chamamos de ritos de iniciação. Né? Lembre-se aqui, algumas crianças em igreja evangélica sendo iniciadas no estudo da Bíblia, uma criança sendo iniciada no estudo da Torá no judaísmo, aqui uma aula de catequese com uma freira, uma irmã religiosa, iniciando essas crianças no catolicismo, aqui estudo dos ensinamentos de Buda no mosteiro, e assim cada religião pode e deve, de acordo com a sua maneira, levar as suas crianças a iniciarem na sua fé. Além disso, nós vamos ver também, vimos e vamos continuar a entender, a estudar, que o nascimento, o fato de você nascer, né, você viver, já começa ali a iniciação. Essa iniciação que eu estou dizendo desses ritos, então, a partir do momento do nascimento de uma criança, se inicia já os pais, é claro, as famílias
que têm essa vivência religiosa já devem iniciar os seus filhos em uma fé. Então, aqui temos algumas fotos, por exemplo, numa cerimônia de Umbanda, da Umbanda, onde as crianças são apresentadas assim que nascem. Na Igreja Católica também há o rito do batismo, a Igreja Católica que batiza já desde criança, já desde a primeira infância, estes pequeninos, e muitos de vocês, né, como nós fizemos aquele dia, a nossa exposição dos ritos de iniciação de vocês trouxeram fotos, né, foi um momento muito legal, muito bonito, e muitos de vocês foram batizados já desde criança. Aqui já há uma diferença para os evangélicos, por exemplo, que batizam desde a fase, já a partir da fase adulta, porque acreditam que é a própria pessoa que deve decidir se quer ou não ser batizada. E aqui também um momento de iniciação à comunidade judaica, o Brit Mila, no qual as crianças são iniciadas. Então temos aqui mais fotos de iniciação a partir do nascimento de uma criança, o que vocês já estudaram, sim. Então eu convido vocês então a responderem estas questões da página 16, né? Vocês devem, por exemplo, aqui na pergunta 1, vocês deverão ver essas letras e a partir dessas letras que estão aqui, irão responder as questões A, B, C, D e E. Basta então acrescentar algumas dessas letras dentro destes quadros. É claro, vai estar relacionado ao conteúdo que nós já estudamos. Por exemplo, qual a religião em que no batismo há proteção dos orixás? Você vai colocar as letras do qual corresponde a esta religião. A religião que a criança é batizada em uma pia batismal, qual é? Religiões que mergulham o adulto ou adolescente em um rio ou uma piscina? Religião na qual o menino, a ser apresentada à comunidade, coloca as mãos na Torá? E assim vai indo. Você deve desenvolver essa atividade e responder. Após responder estas questões, né, de acrescentar as letras e formar palavras, você vai na questão 2, ver estas palavras que aqui estão, por exemplo, rito, nós temos aqui igreja, temos a palavra batismo, a palavra católica, temos também evangélica, temos alegria, temos paz. Estão vendo aqui? A partir destas palavras, vocês devem construir um parágrafo, ou seja, um pequeno texto aqui, a partir destas linhas mesmo, podem ser em 6 linhas. Escrevam um parágrafo, mas necessariamente nesse parágrafo deve ter estas palavras aqui que estão em destaque, está bem? Essas atividades depois vocês deverão enviar para o professor, porque ela consta sim como atividade avaliativa. Vamos dar um passo além, já que o momento do nascimento, é o momento de iniciar vocês nos ritos, né? Tem um batismo, por exemplo, como nós já vimos. O casamento, né? E também é um rito pelo qual muitas religiões acrescentam isso para suas práticas religiosas. Na vida toda, na verdade, há ritos que acompanham a pessoa desde o nascimento até a morte. São ritos que acompanham dentro das religiões. E agora vamos entrar no assunto casamento, né? 2 que se tornam um. Por que 2 que se tornam um? Porque há 2 pessoas que se amam tanto, um homem e uma mulher que se amam e decidem se unir, ser um só. É como se há 2 pessoas, cada um tem uma alma, mas ao se unir, ao se casar, na religião, no caso,
É como se as almas estivessem se juntando. É como se unisse, é como se tornasse uma pessoa só, uma mesma carne. Por isso, duas pessoas diferentes, mas que se amam tanto que decidem se casar e se tornam uma pessoa apenas. E desse amor, qual que é o fruto desse amor entre duas pessoas? Qual que é a consequência? São os filhos. Os filhos são a consequência de amor. É isto mesmo. Né? Você existe, eu existo, porque nós tivemos um pai e a mãe que se amaram tanto que foram capazes de, não conseguiram guardar esse amor só para si. Eles tinham que fazer com que esse amor crescesse. Então, por isso, tem os filhos para compartilhar, para fazer esse amor crescer cada vez mais. Então, o amor, ele faz parte da vida. Faz parte da vida, e o homem e a mulher também eles sentem essa necessidade de compartilhar os sentimentos, compartilhar os seus anseios, compartilhar o que sente, né, com outra pessoa. E isso muitas vezes gera relações de amor. Estas questões, elas estão profundamente presentes nas religiões. Em várias religiões há textos sagrados que falam a respeito de como deve ser um casamento. Por exemplo, na Bíblia, que é o livro sagrado para os cristãos, todos aqueles que acreditam em Cristo, né? Há vários textos que dentro da Bíblia que falam a questão do amor e o que leva estas pessoas a viverem juntos. Por exemplo, na Bíblia, 1 Coríntios, nós vemos na carta de São Paulo, 1 Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 1 a 4 a 6, que diz sobre a questão do amor. Vamos ler aqui juntos? Se eu tivesse o dom de falar outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou como o prato que estaria só fazendo barulho. O amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é grosseiro, nem egoísta. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Este é um pequeno trecho do texto de São Paulo aos Coríntios. Este texto ele gerou muitos poemas, muitas músicas. Realmente vocês veem que são palavras muito bonitas, né, que São Paulo na Bíblia usa a respeito do amor. Ele fala assim que nem se ele tivesse todas as línguas do mundo, se ele aprendesse a falar todas as línguas, se ele aprendesse a língua dos anjos, se ele tivesse toda a sabedoria, se ele tivesse tanto dinheiro, mas se ele não tivesse o amor, ele nada seria. De nada teria sentido ter isso e aquilo se não tivesse o amor. Porque, como ele diz, o amor é paciente, bondoso, não é invejoso, ele sempre pensa no outro, no compartilhar. Então aqui está um pequeno trecho que vocês podem reler também, se quiserem até ir na Bíblia, para lerem o texto completo, né, do que São Paulo diz aos Coríntios. E aqui realmente expressa um pouco do que um homem e uma mulher sente ao decidirem se casar. Tanto que, como lembram que eu falei, que esse trecho bíblico gerou músicas por exemplo, cantor Renato Russo, em que ele canta essa música, por exemplo, vocês podem pesquisar no YouTube depois, né, uma música chamada Monte Castelo, e ele fala ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Né, vocês podem ver que há semelhanças com o texto bíblico, mas porque ele se inspirou para escrever esta música. Então vocês são convidados a pesquisar essa bonita canção que diz que sem amor nada seria o ser humano.
Além disso, queridos alunos, antes do casamento, que é um rito em que toda religião passa por esse rito, faz esse rito com aqueles que se decidem casar, né? Nós sabemos que há várias práticas, vários gestos. Então, antes disso, há um tempo preparatório. Não é do nada, de repente, uma pessoa se conhece a outra e depois já decidem se casar. Não é assim. Antes há o chamado tempo de namoro. O tempo de namoro ele não pode ser muito breve, de acordo com as religiões, mas ele deve ser um momento do quê? De conhecimento, né? Porque quando você vai se casar, você vai viver, é chamado, né? Que as religiões pedem, a viver para o resto da vida. Para o resto da vida com essa mesma pessoa, amando, respeitando, mas para viver com outra pessoa para o resto da vida, você deve ter um tempo de experiência antes, se conhecer. Porque vai que se casa tão rápido, por exemplo, e depois começa a conhecer algumas atitudes, alguns gestos que não agrada, que não te faz bem. Então, o tempo de namoro é esse tempo de preparação. É o tempo de se conhecer, saber dos limites, dos erros, das qualidades um do outro, para que assim, mesmo depois de se conhecerem, possam falar assim: eu quero casar com você. E assim o homem e a mulher, vice-versa, um diz para o outro: eu te conheço, sei das suas falhas, sei das suas qualidades, mas mesmo assim nos amamos e vamos casar. Esse é o tempo de namoro. Então, aí quando o casal decide realmente se casar, vem o tempo do noivado, que é esse tempo aí, então, mais próximo ainda do dia do casamento. Aqui vocês podem ver tempo do namoro e um tempo mais próximo ainda do casamento, que é o tempo do noivado. Quando estão namorando, geralmente os casais de namorados usam uma aliança no dedo. Usam uma aliança no dedo para representar que estão comprometidos, que não estão solteiros, mas se comprometeram. E aquele homem, por exemplo, ele é dono, ele é apenas de uma mulher, digamos assim. E aquela mulher que usa aliança diz: eu só tenho um homem na minha vida, eu já estou comprometida, já estou comprometida. Eu amo aquela pessoa. E o anel, ele tem essa questão que nós podemos ver, né? Em um anel, uma aliança, ele é circular. A questão do sentido de dizer, o amor, ele é circular. Ele não tem início, não tem fim. Ele é para sempre, ele é eterno. Por isso as pessoas usam a aliança e também depois que se casam também geralmente usam a aliança quando é um casamento apenas no civil, né, na frente de um juiz, ou quando é numa igreja, numa religião, se coloca a aliança na frente, né, do líder religioso daquela igreja. No Brasil chamamos essa união de casamento ou de união estável, e ela pode incluir ou não um rito religioso. Então nós temos que saber que no Brasil não é obrigado você se casar no religioso, por exemplo. Tem muita gente que, talvez até alguns dos pais de vocês, não se casaram no religioso, numa igreja, numa religião. Se casaram só no civil, por exemplo. Perguntem para os pais de vocês. Se casaram somente com o juiz, né, assinaram os documentos e preferiram não se casar no religioso. Mas muitos preferem também se casar no civil e no religioso também. Então, esta é uma opção do casal. Nesse âmbito nós falamos de casamento, mas as religiões trazem a palavra também matrimônio, mas no caso do cristianismo fala que o casamento é mais, ela está um pouco relacionada a essa questão de união de bens também, né? Quando se junta os bens de uma mulher, os bens de um homem, né? Os dois compartilham desses bens. O matrimônio vai além, né? Vai muito além a palavra matrimônio, para explicar que realmente é a união de duas pessoas que se tornam um. Então o casamento ele pode variar de uma cultura para outra e dependendo do povo, do lugar em que vivem as pessoas. Aqui temos algumas fotos de matrimônio. Aqui tem uma foto, aqui tem outra, né? Fotos diversas, algumas mais parecidas
com a nossa realidade, outras já mais diferenciadas, né? O que a Dulce está falando aqui? Vamos ler. As roupas usadas para os casamentos podem ser diferentes em cada cultura. E realmente, aqui nós temos roupas bem diversas, bem diferentes. Uma mais comum, né, do nosso dia a dia é a mulher usar uma roupa branca, um vestido branco, e o homem estar de terno. Aqui está mais próximo da nossa realidade, que nós vemos no nosso dia a dia. Qual que é um rito também bem assim, que quase todos os casais fazem antes do casamento? É o convite de casamento. Fazem um convite, aqui está uma imagem de um convite, e eles enviam para aqueles que querem que estejam presentes nesse momento tão importante na vida deles. Aqui temos mais algumas fotos de casamentos, matrimônios, vocês podem verificar. Agora eu peço que vocês possam conversar com a sua família, conversar aí principalmente com seus pais. E agora eu digo, não importa se foi casado no âmbito religioso ou apenas no civil. Mas vocês vão conversar com eles sobre essas 3 questões. Por exemplo, antes de você fazer a atividade que eu vou pedir, você deve conversar assim com eles. A sua família já recebeu um convite de casamento? Você já recebeu algum convite? Seus pais já receberam? Provavelmente, né? E depois, o casamento seria realizado em alguma instituição religiosa? Você já foi em casamento em igreja, em outras igrejas, em outras religiões? Você já foi em um casamento só civil? Você já assistiu a esse casamento? O que te chamou a atenção? Estas 3 questões que vocês estão vendo, A, B e C, devem ser discutidas, conversadas com os pais de vocês. Depois disso, eu peço que vocês escrevam um pequeno texto, né, um pequeno trecho, dizendo assim, como foi o casamento dos pais de vocês. Foi na igreja? Foi só no civil? Como que foi? Você então vai poder contar a história desse rito, né, que eles passaram, que foi o casamento. Então vocês podem contar essa história, se quiserem contar a história talvez do seu avô, da sua avó, pode ser também. Mas é importante que você identifique isso que está aí dentro da sua casa, da sua própria vida, que é o matrimônio, o casamento. E esse texto também vocês vão enviar para o professor. Então, queridos alunos, aproveitem bem esse tempo, estudem bastante, né? Aproveitem para estarem com os pais, com a família, e bons estudos a todos e até mais.